Pare um instante. Olhe para a sua vida nos últimos meses. Quantas vezes você sentiu aquela urgência quase física de contar a alguém sobre um novo projeto? Quantas vezes você postou uma pequena conquista, ou até um plano que ainda nem tinha começado, apenas para sentir o prazer momentâneo de um parabéns ou de uma curtida? Você sente que está correndo uma maratona em uma esteira. Em 2026, o mundo se tornou mais rápido, mais barulhento e, paradoxalmente, mais vazio. Você olha para os lados e vê pessoas exibindo sucessos instantâneos, vidas editadas e sorrisos de porcelana, enquanto você luta contra aquela ansiedade silenciosa que aperta o peito antes de dormir. A frustração de sentir que o seu potencial está sendo desperdiçado em tarefas sem sentido, em discussões inúteis nas redes sociais ou na busca por uma aprovação que nunca chega. Você se sente cansado. Não o cansaço de quem trabalhou muito, mas o cansaço de quem sente que está perdendo a própria essência. Você planejou que este ano seria diferente, mas os velhos hábitos e o caos externo parecem ter planos diferentes para você. É como se você fosse um passageiro no barco da sua própria vida, sendo jogado pelas ondas de um destino que você não controla. Eu sei como você se sente. Em 2026, fomos condicionados a acreditar que, se algo não é visto, não existe. Vivemos na era da validação em tempo real. Você sente essa pressão constante de provar que está evoluindo, de mostrar que não ficou para trás, enquanto todos parecem estar vencendo. Mas no fundo, você já percebeu o que acontece depois que você fala demais. A energia se dissipa. Aquele fogo que você sentia para realizar o projeto parece diminuir assim que você o transforma em palavras. Você sente uma frustração silenciosa porque, ao receber o elogio antecipado, seu cérebro entende que a missão já foi cumprida. E então, o projeto morre. A dieta acaba na segunda-feira. O negócio nunca sai do papel. Você está exausto de anunciar começos e nunca celebrar chegadas. Você se identifica com essa sensação de estar vazando energia, de sentir que o mundo está sugando seus planos antes mesmo deles criarem raízes. Se você sente que a sua vida se tornou um espetáculo para os outros e um vazio para você, este vídeo é o seu ponto de virada. Hoje, vamos entender por que, neste mundo barulhento de 2026, o silêncio é a sua arma mais letal. Se você está pronto para fechar as frestas por onde sua energia está escapando e assumir o comando da sua sina, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal Sina Estoica e deixe seu like agora. Este pequeno gesto é o sinal de que você escolheu a sabedoria em vez do ruído. E para começarmos a nossa prática agora mesmo, eu te faço uma pergunta. Qual foi a última vez que você realizou algo grande sem contar para absolutamente ninguém até que estivesse pronto? Comente abaixo. Vamos observar como o silêncio é raro e poderoso. Pilar Primo, a biologia da mentira e a disciplina do caráter, o ciclo da dopamina barata. Vamos analisar a biologia da nossa própria queda. A neurociência moderna descreve um fenômeno chamado substituição de identidade social. Quando você anuncia um grande plano, seja uma nova empresa, uma mudança de corpo ou um estudo profundo, e recebe aprovação social imediata, o seu cérebro sofre uma espécie de curto-circuito. A dopamina, que deveria ser o combustível para a subida árdua, é liberada no momento do anúncio. Ao ouvir "que incrível" ou ver o contador de curtidas subir, sua mente registra o prazer da vitória sem que você tenha movido uma única pedra. Em 2026, estamos viciados em celebrar começos porque não temos a força de caráter para sustentar os meios. Falamos para sentir que já chegamos e por isso raramente saímos do lugar. É a biologia trabalhando contra a sua virtude. A ovelha e o pastor, a metáfora de Epicteto. Epicteto,
O mestre que transformou as correntes da escravidão na liberdade da alma usava uma metáfora brutal em sua simplicidade. Ele dizia: as ovelhas não vomitam a grama para mostrar aos pastores o quanto comeram. Elas digerem o alimento internamente e produzem lã e leite externamente. Reflita sobre isso. Em 2026, nos tornamos ovelhas que gritam sobre a grama que pretendem comer, mas que nunca produzem lã. Quando você expõe seus planos, você está vomitando sua filosofia antes que ela tenha sido digerida pelo seu caráter. O verdadeiro estoico sabe que o logos, a razão, deve ser silencioso em sua gestação. A sua transformação não precisa de audiência, ela precisa de consistência. Se o seu progresso depende de uma testemunha, ele não é progresso, é performance. O mercado de almas e a vaidade monetizada. Vivemos em um tempo onde a vaidade não é apenas um pecado capital, ela é uma métrica de mercado. As redes sociais são máquinas de moer propósitos, transformando sua sina em conteúdo descartável. Quando você trabalha para o público, você entrega as chaves da sua fortaleza interior para o algoritmo. Pergunte a si mesmo: se eu fosse proibido de contar a qualquer pessoa sobre o meu progresso, eu ainda assim o faria? Se a resposta for um talvez ou um não, você não está em busca de excelência, arete, você está em busca de aplauso. E o aplauso é o veneno da alma. Ele te torna dependente de um eco externo, enquanto o estoicismo te convoca para ser a sua própria plateia e o seu próprio juiz. A proteção da intenção pura. Trabalhar em segredo em 2026 é um ato de rebeldia espiritual. É proteger a pureza da sua intenção. Ao manter o silêncio, você mantém a pressão dentro da caldeira. O silêncio compacta a sua vontade, tornando-a densa, pesada e inquebrável. O sucesso que você busca não está no reconhecimento do mundo, mas na paz de espírito que surge quando você sabe que sua palavra e sua ação são uma coisa só. O segredo cria um santuário. No escuro, longe do brilho artificial das telas, você pode errar sem ser julgado e acertar sem ser inflado. É no segredo que você deixa de ser um escravo da opinião pública para se tornar o soberano da sua própria existência. Pilar 2. A fortaleza interior e o ruído externo. A vulnerabilidade dos portões abertos. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de seu tempo, não buscava segurança em legiões de soldados, mas naquilo que chamava de cidadela interior. Ele compreendia que existe um espaço sagrado dentro da nossa consciência, onde nenhum tirano, nenhuma crise econômica e nenhum algoritmo pode entrar, a menos que nós mesmos abramos os portões. Em 2026, abrir esses portões tornou-se um vício. Cada vez que você expõe um plano que ainda está em gestação, você não está apenas compartilhando uma ideia. Você está permitindo que a opinião alheia, a inveja velada e o ceticismo dos outros contaminem a pureza do seu propósito. No estoicismo, isso é uma falha grave de julgamento. Você está tornando a sua felicidade dependente de um indiferente, a opinião alheia. Trabalhar em segredo é a arte de manter a chave da sua fortaleza no seu bolso e não nas mãos da multidão. O inimigo invisível, a pressão do dever ser. Muitas vezes, o seu maior inimigo não é uma pessoa que deseja o seu mal, mas o ruído benevolente de quem quer o seu bem. Quando você revela um sonho, você convida o mundo a dar palpites. Você planta a semente da dúvida no terreno da sua convicção. Em 2026, a pressão social para que você seja alguém ou faça algo é um parasita da vontade. O silêncio desorienta o ruído externo. Se ninguém sabe o que você está construindo, ninguém pode lhe dizer como você deveria estar fazendo. O silêncio é o seu escudo contra os conselhos não solicitados que, embora pareçam sábios, são apenas reflexos dos medos alheios projetados em você.
O segredo é a sua zona de exclusão aérea, onde você tem soberania absoluta para testar, errar e pivotar sem a carga da expectativa social. Sêneca e o contágio da multidão. Lembre-se das palavras de Sêneca ao seu amigo Lucílio: retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Ele nos ensinou que a multidão é um elemento corrosivo. Onde há muitas pessoas, há muita instabilidade, muito desejo desordenado e muito barulho. O sucesso real exige o que chamamos de período de incubação. Olhe para a natureza, a maior mestra do estoicismo. O carvalho, símbolo de resistência e imortalidade, cresce em um silêncio absoluto por décadas antes de romper o dócel da floresta. Suas raízes se aprofundam na escuridão da terra muito antes de seus galhos desafiarem o sol. O que cresce rápido sob a exposição constante, o que brota apenas para ser visto, geralmente carece de fundação. São árvores de papel que qualquer vento de crise em 2026 derrubará. Mas você está construindo raízes. E raízes são criadas no escuro, no segredo e no silêncio da terra. A estratégia do desaparecimento. Trabalhar em silêncio é a manifestação prática da dicotomia do controle. Você foca 100% na execução, o que depende de você, e ignora 100% a reação do público, o que não depende de você. Quando você finalmente emerge da sua fortaleza, você não apresenta uma promessa, você apresenta um fato. E fatos são inquestionáveis. Enquanto o mundo perde tempo debatendo intenções, o estoico silencioso domina a realidade através dos resultados. A sua força não está no que você diz que vai fazer, mas naquilo que você já se tornou enquanto todos achavam que você estava parado. Em 2026, a prática é o que separa o estudioso do filósofo e o sonhador do realizador. Aqui está o aprofundamento do Pilar 3, desenhado para ser estudado. Pilar 3, a ásquis do silêncio, o caminho prático para a soberania. A alquimia da retenção, a regra das 48 horas. O estoicismo não é uma filosofia de palavras, mas de atos. Para triunfar em 2026, você precisa dominar a alquimia da retenção. Quando algo positivo acontece, um novo insight, uma oportunidade de negócio, o início de uma disciplina, a sua primeira inclinação é dissipar essa energia através da fala. Eu te proponho um exercício de autodomínio, a regra das 48 horas. Antes de deixar que uma única palavra sobre seu progresso escape pelos seus lábios, guarde-a em sua mente por 2 dias inteiros. Sinta o peso dessa informação. Sinta como ela queima dentro de você, implorando para ser dita. Esse desconforto é o poder sendo acumulado. Em vez de liberar essa pressão, no alívio imediato de um comentário ou postagem, canalize esse fogo para o próximo passo prático. Use o silêncio como um reator nuclear. Quanto mais você comprime o vapor, mais energia você gera para mover as turbinas da sua realidade. A soberania do enigma. Deixe que a realidade dê o testemunho. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem lidos e compreendidos, ser um enigma é a última forma de liberdade. Marco Aurélio nos ensinou que a felicidade da vida depende da qualidade dos nossos pensamentos, não da aprovação dos outros. No trabalho e nas suas relações em 2026, adote a postura do resultado silencioso. Se você decidiu ser mais produtivo, não publique sobre gestão de tempo. Simplesmente entregue o que prometeu antes que o prazo expire. Se você decidiu mudar seu caráter e ser menos reativo, não proclame sua nova paz. Deixe que as pessoas se choquem com a sua calma diante do caos que antes te abalaria. Quando você para de explicar quem você é, você força o mundo a observar o que você faz. O sucesso inabalável não precisa de advogados ou porta-vozes.
A sua vida deve ser um argumento tão sólido que as palavras se tornem desnecessárias. Como diziam os antigos, a virtude brilha por si mesma, mesmo na mais profunda escuridão. O modo fantasma e a gestação na escuridão. Em 2026, fomos convencidos de que estar offline é estar morto. Mas o estoico sabe que a verdadeira vida acontece no retiro interno, naquilo que Sêneca chamava de anachoresis, a retirada para dentro de si. Eu te convido a implementar o modo fantasma. Dedique blocos de sua semana onde você desaparece completamente do radar digital. Sem atualizações de status, sem registros de check-in, sem a necessidade de provar que você está vivendo. Entenda esta lei da natureza. A semente germina no escuro da terra. O feto se forma no silêncio do útero. O sucesso em 2026 pertence àqueles que têm a coragem de ser ninguém para o mundo, enquanto se tornam tudo para si mesmos. É nesse isolamento sagrado que você forja a disciplina que ninguém vê, mas que todos admirarão quando os resultados finalmente romperem a superfície. O barulho é o refúgio das almas vazias que temem o próprio silêncio. Quem está realmente construindo um império, seja ele externo ou sobre si mesmo, não tem tempo para provar sua existência a estranhos. Conclusão do pilar: a escrita da sua sina. A sua sina não está sendo escrita nas luzes da ribalta ou nos palcos da validação social. Ela está sendo escrita agora, no silêncio do seu quarto, na densidade dos seus livros, no suor que ninguém limpa e na disciplina que ninguém aplaude. Em 2026, o maior luxo não é o reconhecimento, é a privacidade do seu progresso. Seja como o sol, ele não precisa anunciar que está nascendo para que o mundo sinta o seu calor. Apenas brilhe através das suas ações. O silêncio é o solo onde a grandeza cria raízes. E quem tem raízes profundas não teme o inverno, nem as tempestades do julgamento alheio. O teste final da sua vontade. Chegamos ao fim desta jornada, mas é aqui que o seu verdadeiro trabalho começa. Existe uma ironia perigosa no conhecimento. Ele nos dá uma sede imediata de reconhecimento. Ao terminar este vídeo, você sentirá uma tentação quase incontrolável de compartilhar o que aprendeu. O seu ego desejará postar uma frase de Sêneca ou anunciar ao mundo que, a partir de hoje, você trabalhará em segredo. Guarde estas palavras dentro de você até que elas se tornem parte do seu DNA. Apenas aplique. Que o mundo perceba que você mudou, não porque você disse, mas porque o seu silêncio se tornou ensurdecedor. A presença inabalável. Lembre-se, o silêncio não é ausência, é presença absoluta. Não é o vazio de quem não tem o que dizer, mas a concentração total de força de quem sabe que o golpe mais certeiro é aquele que ninguém viu sendo preparado. Em 2026, enquanto o mundo grita desesperadamente por 5 segundos de atenção, escolha ser a força silenciosa que, como as placas tectônicas, move montanhas sem precisar de alarde. Sêneca dizia que o tempo descobre a verdade. Não se apresse em provar o seu valor. Deixe que o tempo, esse juiz implacável e justo, descubra o seu sucesso por conta própria. A verdade não precisa de advogados, e a sua virtude não precisa de testemunhas para ser real. Se você é bom apenas quando alguém está olhando, você não é virtuoso. Você é apenas um ator. O verdadeiro estoico brilha no escuro, trabalha na sombra e deixa que os resultados sejam o seu único e definitivo porta-voz. O governo da alma. A partir deste momento, feche os portões da sua cidadela. Proteja seus planos como um tesouro sagrado. Deixe que os outros debatam, que os outros se exponham, que os outros busquem o eco vazio das massas. Você tem algo mais valioso, o autodomínio. O sucesso em 2026 não será medido pela sua visibilidade, mas pela profundidade das suas raízes e pela invencibilidade do seu espírito.
Você não precisa que o mundo te veja para ser grande. Você só precisa que a sua consciência te aprove. Este é o canal Sina Estoica. Se estas palavras serviram como uma ferramenta para a sua sobrevivência diária, não guarde essa clareza apenas para você. Inscreva-se no Sina Estoica e torne-se parte de uma comunidade que escolheu a sabedoria como escudo. Explore nossos outros conteúdos, onde transformamos o conhecimento milenar em força bruta para os desafios modernos. Você pode não ter escolhido a sua sina, os seus problemas ou as pessoas que cruzam o seu caminho. Mas a partir de hoje, você escolhe como governá-los. Domine sua mente. Governe sua sina. Obrigado por caminhar conosco. Que a sua sina seja a da sabedoria profunda e da paz inabalável. Até o nosso próximo encontro.